Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E para entender a ligação entre os X-Men e a história, dê play nesse Nerdologia sobre Martin Luther King e Malcolm X. Nos quadrinhos, uma rivalidade icônica é entre o Professor Xavier, líder dos X-Men, e o vilão Magneto. Recentemente, ela ganhou ainda mais atenção com a interpretação dos atores, amigos na vida real, Patrick Stewart e Ian McKellen. Cada um dos personagens vê de forma diferente como combater o preconceito contra os mutantes. O Professor X defende o diálogo pacífico e a cooperação, e Magneto vê a violência como uma possibilidade, que os mutantes devem se defender com quaisquer meios necessários. E talvez alguns de vocês já tenham visto a interpretação de que essa disputa é inspirada nas visões diferentes dos dois principais líderes negros dos Estados Unidos no século XX, Malcolm X e Martin Luther King Jr. Malcolm Little nasceu em 1925, em Omaha. Sua mãe e seu pai eram integrantes de uma associação de comunidades afro-americanas que buscava melhores condições de vida para a população negra nos Estados Unidos. No período, além do racismo, estavam em vigor também as leis de segregação. Seu pai era integrante de uma igreja batista e, por conta de ameaças de grupos supremacistas brancos, a família se mudou quando Malcolm era bebê. Em 1929, a casa da família em Michigan foi incendiada e 2 anos depois, o pai de Malcolm morreu, oficialmente um acidente, mas existem indícios de que supremacistas brancos o assassinaram. Para Malcolm, seu pai e seus tios foram assassinados. Sua mãe ficou viúva com 7 filhos e, após ser abandonada por um noivo ao ficar grávida, sofreu um colapso nervoso e foi internada em um hospital psiquiátrico. Aos 13 anos, Malcolm foi separado de seus irmãos e ordenado para lares adotivos de famílias brancas. Segundo ele, o racismo sofrido nesse período fez ele ver que um negro nunca seria visto como igual nos Estados Unidos. Após abandonar a escola, Malcolm passou anos em diferentes lugares e cometendo crimes como roubo, jogo ilegal, tráfico e extorsão. Em 1946, aos 21 anos, ele foi condenado à prisão. A infância de Martin Luther King Jr. foi diferente. Ele nasceu em 1929, 4 anos mais novo que Malcolm, em Atlanta. Seu pai era um pastor batista e sua mãe administrava a igreja que hoje faz parte de um parque histórico com o nome do filho. Seu pai era um ativista contra a segregação. Aos 12 anos, de luto pela morte da avó, King tentou se matar pulando da janela, mas sobreviveu à queda. Isso mudou sua relação com seu pai. King disse que o admirava como ativista e agora passou a também aprender o amor e o acolhimento. Na escola, King era conhecido por se engajar ativamente em debates e atividades políticas. Por causa de suas notas, King pulou 2 anos de ensino, terminando a escola aos 15 anos. No mesmo ano, a principal universidade para homens negros na Geórgia mudou suas regras de admissão, já que muitas vagas estavam abertas, pois os alunos tiveram que ir para a guerra. King foi aprovado e, aos 19 anos, se formou em sociologia. Com apoio e contatos de seu pai, King também entrou no seminário, onde se formou em teologia em 1951. Na vida adulta, Malcolm se converte e, ainda na prisão, tornou-se membro da Nação do Islã, uma associação política e religiosa para a melhoria da vida dos afro-americanos e resgate de suas raízes africanas. Os críticos afirmam que é um grupo extremista e antissemita. Ele abandonou o sobrenome que, em sua visão, foi imposto pelo escravizador contra seus antepassados e tornou-se Malcolm X. Sai da prisão em 1952 e, pelos próximos 12 anos, será o líder mais conhecido da Nação do Islã. Ele organizou e expandiu o programa gratuito de reabilitação de drogas e alcoolismo. Ele defendia a separação entre negros e brancos e que os negros precisavam assegurar seus espaços, mesmo que isso implicasse o uso da violência. Enquanto isso, King tornou-se pastor em Montgomery em 1954. No ano seguinte, as mulheres negras Claudette Colvin e Rosa Parks se recusaram a ceder seus lugares para homens brancos no ônibus. King liderou o boicote da comunidade contra as linhas de ônibus, um protesto pacífico que tornou-se modelo para outros pelo país. A inspiração de King para a desobediência civil e protesto pacífico era o indiano Mahatma Gandhi. O boicote deu certo, King tornou-se conhecido nacionalmente como um líder da luta dos direitos civis dos negros contra as leis de segregação e liderou diversos outros protestos. King foi preso dezenas de vezes nesse período e, no cárcere, escreveu um dos seus mais famosos documentos. Na década de 1960, Malcolm X sai da Nação do Islã, denunciando seu líder.
Malcolm se dedica ao estudo da vertente sunita do Islã e viaja pela África e pelo Oriente Médio, quando peregrina até Meca e recebe um nome religioso. Ao retornar, ele abranda suas perspectivas e deixa de lado a separação entre negros e brancos ou de superioridade negra. Ele funda a Organização da Unidade Afro-Americana, com foco no pan-africanismo, na autodeterminação dos afro-americanos e seu direito à autodefesa, como vimos anteriormente. No mesmo período, King vai radicalizar algumas de suas ideias, embora ainda um pacifista. Sua oposição à Guerra do Vietnã torna-se ferrenha, assim como sua liderança no combate à pobreza. A Marcha para Washington por Trabalho e Liberdade contou com 300 mil pessoas. Para King, não bastaria combater o racismo e manter os afro-americanos pobres. Políticas sociais, com uma indenização em bilhões de dólares pela exploração do trabalho de pessoas escravizadas, eram necessárias para colocar os negros em igualdade. O diretor do FBI, Edgar Hoover, coordenava um sistema de vigilância contra King, considerando o negro mais perigoso do mundo e um comunista. Em 1964, King foi laureado com o Nobel da Paz. Nesse ano, em 26 de março, os dois líderes se encontraram a única vez. Ambos mantinham contato indireto, via suas esposas e conhecidos. Algo que os aproximava era que ambos eram casados com mulheres negras que frequentaram universidades, algo incomum na década de 1960, quando apenas 4% das mulheres negras nos Estados Unidos tinham diploma superior. Embora discordassem de muitas coisas e se criticassem, se respeitavam como líderes da comunidade. Justamente nesse momento de congruência, em 1965, após muitas ameaças, Malcolm X foi assassinado, aos 39 anos de idade. Ele andava sempre armado e dizia em entrevistas que seria morto. Antes de um discurso na OAU, 3 integrantes da Nação do Islã deram 21 tiros nele, por suas críticas ao líder do movimento. 3 anos depois, em 1968, também aos 39 anos de idade, Martin Luther King foi assassinado. No dia seguinte a um sermão em que King falou da própria morte e das ameaças que sofria de extremistas brancos, King estava num hotel quando sofreu um tiro no rosto, disparado de uma casa do outro lado da rua. Ele ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu. Seu assassino foi preso e confessou dizendo que agiu sozinho, mas até hoje ainda é discutido se o governo dos Estados Unidos assassinou King. Mais de 40 pessoas morreram e 15 mil foram presas nos protestos após o assassinato. E essa discordância de como lidar com o racismo e a desigualdade entre negros e brancos serviu apenas posteriormente de inspiração para o universo X-Men. No início, o Magneto de Stan Lee era um vilão comum. É nos anos 1980, com Chris Claremont, que os personagens são afetados por essa situação real. O Professor X falará muitas vezes em um sonho de convivência, inspirado no discurso Eu Tenho um Sonho de King. Enquanto isso, Magneto fala que lutará pelos mutantes com quaisquer meios necessários, nome de um famoso discurso de Malcolm X. Hoje, 50 anos depois, o legado dos dois líderes é enorme. Inspiraram diversos movimentos políticos e artistas e são considerados os maiores símbolos da luta pelos direitos civis afro-americanos nos Estados Unidos. Ambos deixaram livros e discursos, e olhe que nem falamos das leis dos direitos civis e só um pouco de suas biografias. Como sempre, tem fontes e sugestões aqui embaixo. Esse Nerdologia foi um oferecimento do filme Robin Hood, A Origem. Esse filme mostra um Robin Hood repaginado e de um jeito que você nunca viu. É a lenda que você conhece, mas não com a história que você está acostumado. Muita aventura, ação e, para os que gostam, um pouco de romance, já que a Eve Helson precisa escolher entre o Taron Egerton e o Jamie Dornan, o Christian Grey de 50 Tons de Cinza, com um elenco que ainda conta com Jamie Foxx e a produção de Leonardo DiCaprio. Essa, com certeza, é uma versão diferente de todas as outras. Robin Hood, A Origem, estreia 29 de novembro nos cinemas. Nos comentários do último Nerdologia sobre a Holanda e os nazistas, comentaram sobre o nome Holanda ou Países Baixos. No vídeo eu falei, os Países Baixos, muitas vezes chamados de Holanda. O nome oficial é Países Baixos, e o gentílico é neerlandês. Holanda era uma das 7 províncias originais da fundação do país. Hoje, das 12 províncias, temos a Holanda do Sul e a do Norte. Como é na Holanda que ficam as principais cidades, como Amsterdã, Haia e Roterdã, o nome Holanda acabou tornando-se sinônimo de Países Baixos, e hoje isso é aceito. Perguntaram qual o motivo das seleções holandesas de vários esportes usarem laranja. O laranja é a cor da realeza dos Países Baixos, da Casa de Orange, e é tido como um símbolo nacional. Por isso, as camisas laranjas e o uso do laranja em feriados cívicos.
Finalmente, muita gente lembrou da garota Anne Frank. Nascida na Alemanha em uma família judia, eles se mudaram para os Países Baixos em 1933, com a ascensão nazista, quando ela tinha 4 anos de idade. De 1942 a 1944, ela viveu escondida da perseguição nazista, quando escreveu um diário sobre a ocupação. Infelizmente, ela morreu em um campo de concentração aos 15 anos de idade, mas seu diário é um importante documento da época. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre a luta contra o racismo e até a próxima!